Hoje eu vou falar sobre a necessidade de se ter uma religião ou um mestre ou alguma coisa assim para se alcançar, para entrar na caminhada rumo à iluminação. Se você fizer uma análise das escrituras budistas, Shakyamuni Buda ele se iluminou sozinho. Ele a princípio tinha alguns mestres yogis, mas ele percebeu que aquelas práticas de ascese extrema não eram o caminho correto. Então, sozinho, ele sentou embaixo de uma árvore e começou a olhar, né, fazer uma introspecção, olhar para dentro de si, ouvir aquela verdade que está latente dentro de nós, que é inerente ao ser, né? Ele ficou ali até enfrentando suas dificuldades, seus preconceitos, seus demônios, digamos assim. E quando os venceu, ele se iluminou, atingiu a iluminação e começou a propagar essa mensagem. Outras pessoas também foram percebendo a veracidade dessas suas palavras e foram se tornando ascetas, monges também e pessoas que buscam o caminho da iluminação. Este é um exemplo da literatura budista de que a verdade ela pode ser conseguida por si só, sem a orientação de mestres e religiões. É óbvio que se você conhecer um mestre, uma pessoa que já é realizada, que já passou pelos problemas que você tem que passar para se iluminar, é claro que isso ajuda, é um catalisador para a iluminação. Mas não é exatamente necessário. As religiões tentam passar essa ideia de que é preciso que você seja membro, que você esteja ligado a um mestre ou uma religião necessariamente para descobrir a verdade. Quando a verdade é algo que transcende, inclusive, as religiões. Ela está aí, ela está dentro de nós, ela pode ser acessada se buscarmos com sinceridade essa verdade. Não é uma técnica, algo como um curso de graduação a ser ensinado por um mestre. Claro, um mestre pode ajudar, mas é você mesmo, é de forma autodidata, digamos assim, que você vai conhecer a verdade. É uma experiência própria, não é uma experiência que existe em função de um terceiro. Há outros casos no Sutra, por exemplo, no Sutra da rede de Brahma, por exemplo, diz que se não há nenhum mestre confiável por perto, você pode, diante de imagens, receber os preceitos e se tornar um bhikshu ou um leigo e começar a caminhada budista. Existem, no Sutra do Nirvana, o Buda diz que não é para você, que os preceitos são o mestre, que quando você seguia pelos preceitos é como se você estivesse ouvindo a própria voz do Buda pregando no pico do Abutre. O Sutra do Lótus da mesma forma. Sutras também hinayanas, que falam sobre a ideia de você não confiar em tradições, em pessoas que se dizem mestres, que se dizem detentoras do Dharma, mas que você tem que analisar isso criticamente e você mesmo entrar na sua própria, enfrentar os seus próprios demônios e seguir o seu próprio caminho. Mais uma vez, não estou dizendo com isso que não se deva ter mestre, não se deva buscar pessoas que tenham conhecimento mais avançado, elas vão ajudar, elas vão catalisar, como já disse, essa experiência da busca, entre aspas, pelo Dharma, pela verdade. Mas isso não é essencial. Se você se prender a isso, inclusive isso é um empecilho para a sua iluminação. Um dos grilhões é apego a rituais, apego a regras, apego a tradições. Você acreditar que só porque houve uma transmissão que se diz que veio diretamente de Shakyamuni até hoje, que isso por si só atesta a verdade. Não, isso não atesta. O que vai atestar a verdade é a coerência do que é ensinado, a lógica, os frutos compassivos que esse ensinamento pode produzir. Então é isso, a verdadeira forma de legitimar um ensinamento, uma verdadeira forma de autenticar o que está sendo falado, ensinado, não é uma tradição, não é uma linhagem, não é uma religião. Mas exatamente quando você escuta essa mensagem, você passa ela pela peneira da sua razão, do seu conhecimento, do seu bom senso, do seu estudo, e vê que aquilo faz sentido diante da realidade.
porque você buscar a verdade é simplesmente você, é uma experiência sua, própria sua. Não vai, você ter um carimbo de membro de algum lugar não vai te fazer por si só ascender aos estados superiores de consciência e estados espirituais nobres. Você vai ter que, infelizmente, caminhar sozinho nesse sentido e ter uma experiência espiritual genuína, assim como Shakyamuni teve a sua experiência. Quando ele saiu ensinando os demais, era exatamente essa ideia de que essa verdade deve ser descoberta por cada um e é algo libertador. O que vemos hoje são pessoas aprisionadas na religião, pessoas que são rebanhos na mão de líderes, e o budismo, vou te dizer, não é uma religião de rebanho. É uma religião libertadora, é uma religião que te faz ser autêntico e te faz caminhar pelas próprias pernas. Então seria isso, busque pela internet pessoas com conhecimento, escute com atenção, mas use o seu crivo, use a sua razão para decidir, para ser convencido, né? Não por uma retórica vazia, mas por argumentos reais, por argumentos racionais, lógicos, que façam sentido e que te despertem essa verdade interior, que entre em ressonância com essa sua verdade interior. Então, por hoje seria isso. Espero que não me entendam mal, não estou criticando as religiões, as denominações budistas, que eu acho que muita gente inteligente e iluminada frequenta esses lugares e devem ser ouvidas, devem ser respeitadas. Mas quando você fizer uma análise das escrituras, uma análise de si mesmo, você vai perceber que a verdade ela vai ter que ser descoberta por você mesmo. Você vai ter que caminhar e você que vai ter que ter uma experiência de iluminação própria. Ninguém vai te fazer iluminar a não ser a sua própria diligência, a sua própria concentração, a sua própria prática budista. Então seria isso, espero que tenham gostado. Participem do meu site, eu vou deixar o link. Se inscrevam também na página do Facebook e fiquem à vontade para mandar perguntas. Eu modero as perguntas, mas eu só proíbo mesmo quando elas são muito mal educadas, né? Podem discordar que eu vou responder na medida do possível. Então seria isso, um abraço, até a próxima.